Olá, mais um vídeo na nossa catequese de Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora, num itinerário que, como eu disse nos dois vídeos anteriores, vai ter 18 passos, ou seja, teremos que fazer 18 programas sobre as solenidades, as festas e as memórias marianas. No vídeo anterior, nós abordamos a primeira solenidade no ano litúrgico em honra de Nossa Senhora. A primeira do ano litúrgico, e o ano litúrgico começa no sagrado tempo do Advento. Sempre essa solenidade é comemorada no tempo do Advento, a Imaculada Conceição de Maria Santíssima, 8 de dezembro. Agora nós vamos tratar da segunda solenidade em honra de Nossa Senhora. E essa solenidade sempre acontece durante o tempo do Natal. É a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, comemorada no dia 1º de janeiro. É a comemoração de um dogma. Lembrem-se que a Imaculada Conceição da Virgem Maria também é um dogma. Na verdade, os dogmas marianos, eles são comemorados sempre na categoria das solenidades. Então, nós comemoramos a proclamação de uma verdade de fé definida pela Igreja num concílio ecumênico. O primeiro dogma mariano, na verdade, foi proclamado, e é exatamente o assunto de hoje, num contexto de polêmica, num contexto de debate teológico, num contexto de disputa dentro da Igreja, sobretudo entre os bispos, no tocante à pessoa de Jesus. Jesus Cristo é Deus, sim ou não? Na verdade, esse assunto já fora abordado no primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia. Depois, o segundo concílio ecumênico, o concílio de Constantinopla, e o concílio de Éfeso, o terceiro concílio ecumênico. O terceiro concílio ecumênico versava sobre essa questão básica: a Santíssima Virgem Maria é mãe de Cristo ou é mãe de Deus? Não vou hoje abordar aqui a diferença sutil entre mãe de Cristo e mãe de Deus, se bem que ela vai ser citada. E vamos citar aqui literalmente a carta de São Cirilo de Alexandria a Nestório, que foi lida e aprovada na primeira sessão do concílio de Éfeso, e ela, de certa forma, se tornou o texto principal a respeito dessa verdade. Doravante, a Igreja não admite que se negue a maternidade divina de Maria, Maria Theotokos, Maria, Mãe de Deus. E, portanto, quem negar essa verdade vai ser anátema, vai ser excomungado. Normalmente, nas discussões dogmáticas, nas definições dogmáticas, o que é que nós temos? Nós temos a afirmação do dogma e depois vem um cânon disciplinar dizendo que quem negar essa verdade será excomungado, isto é, estará fora da comunhão da Igreja. Então, o dia 1º de janeiro, e não podia ser diferente que essa festa fosse comemorada exatamente dentro do tempo do Natal, porque o Natal é a festa do nascimento de Jesus. Ora, aquele que nasceu do seio de Maria Virgem tem uma relação íntima, carnal também, com aquela que concebeu no seu ventre a humanidade do Verbo que se encarnou nela 9 meses antes. Então, já se trata de concepção divina, ou seja, Maria é concebida por obra do Espírito Santo, segundo as palavras do arcanjo, quando o Verbo se faz carne, e na verdade isso é uma outra festa e solenidade que nós vamos abordar no encontro seguinte. Vejam a lógica: Imaculada Conceição, Maternidade Divina de Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, e Anunciação do Senhor, 25 de março. Perceberam a lógica? Então, 25 de março comemoramos a visita do arcanjo à Virgem Maria, quando ela diz: eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o Verbo se faz carne.
Então, não podia ser diferente. É uma lógica muito bonita entre Imaculada Conceição, maternidade divina de Maria, e 25 de março. Imaculada, ela é concebida sem mancha no ventre de Ana, de Santa Ana. 1º de janeiro, ela se torna mãe de Deus. 25 de março, comemora-se o mistério da Anunciação do Senhor. No dia 1º de janeiro, temos uma proclamação dogmática. Essa realidade que a Igreja comemora no dia 25 de março foi querida por Deus desde toda a eternidade para acontecer no ventre daquela que Deus escolheu para ser a mãe do Filho dele. Ou, se quisermos, que Deus escolheu para ser a mãe de Deus. Deus escolhe Maria para ser a mãe. O Pai escolhe Maria para ser a mãe, segundo a carne, do Filho dele. Mas, se quisermos também partindo do Filho, o Filho, desde toda a eternidade, escolhe aquela que vai ser sua mãe. É o único filho que teve o privilégio de escolher a sua mãe. Eu quero essa. E, desde toda a eternidade, se quisermos partir do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus escolhe desde toda a eternidade aquela que vai ser a mãe do Filho de Deus, por desígnio do Pai do Filho de Deus, portanto, o desígnio das 3 pessoas da Trindade. Bem, então agora já vamos para a definição dogmática. Como eu disse, antes de o concílio de Éfeso acontecer, a disputa, as discussões teológicas que acabaram sendo um dos principais motivos para a convocação do concílio de Éfeso, na cidade de Éfeso, atual Turquia, para dirimir essa questão, para que a Igreja se posicionasse oficialmente sobre essa realidade, é mãe de Cristo ou é mãe de Deus? Uma figura de grande autoridade moral, respeitadíssimo em toda a Igreja, que era bispo de Alexandria, patriarca de Alexandria, depois São Cirilo. São Cirilo de Alexandria manda uma carta para um outro bispo, que depois vai se tornar o cabeça de uma heresia chamada nestorianismo, e não é o momento de tratarmos aqui o que é o nestorianismo. Mas Nestório se negava a aceitar que que Maria Santíssima fosse mãe de Deus. Ele admitia, sim, que Maria fosse mãe de Cristo. Ou seja, segundo ele, aquele que se fez carne no ventre de Nossa Senhora não era Deus. Mas depois da encarnação no ventre de Maria, Deus Pai o nomeou, o adotou como filho dele. São Cirilo de Alexandria vai negar, vai contestar isso e vai mandar uma belíssima carta, cujo principal texto agora eu leio para vocês e vai aparecer aí na tela do seu celular ou do seu computador. Vamos ao texto. Não dizemos que a natureza do Verbo, transformada, se fez carne, porém tampouco que se transmutou no homem inteiro, composto de alma e corpo. Dizemos, pelo contrário, que o Verbo, unindo a si mesmo hipostaticamente uma carne animada por uma alma racional, se fez homem de modo inefável e incompreensível e foi chamado Filho do Homem, não assumindo apenas a vontade e nem somente a pessoa. São diferentes as naturezas que se unem, mas um só é o Cristo e Filho que resulta delas. A diferença das naturezas não é cancelada pela união, mas antes a divindade e a humanidade formam para nós um só Senhor e Cristo e Filho, pela concorrência inefável e misteriosa na unidade. Porque não nasceu primeiramente um homem qualquer da Santa Virgem e logo desceu sobre ele o Verbo.
Mas o Verbo se uniu com a carne desde o seio materno e nasceu segundo a carne, aceitando o nascimento da própria carne. Por isso, eles, os santos padres, não duvidaram em chamar Mãe de Deus a Santa Virgem, não porque a natureza do Verbo ou a sua divindade tivessem origem na Santa Virgem, mas porque nasceu dela o santo corpo dotado de alma racional, ao qual o Verbo se uniu substancialmente. Disse que o Verbo nasceu segundo a carne. Então, Maria Santíssima é criatura humana. Maria Santíssima não é divina. Ela não é de natureza divina. É blasfêmia, seria blasfêmia, a igreja nunca disse, mas seria blasfêmia considerar Nossa Senhora como deusa. Nossa Senhora não é deusa, porque a natureza dela é natureza humana. Ok? Natureza humana. Mas Maria Santíssima é mãe não da pessoa divina de natureza divina que não se encarnou. Não. Se Jesus não se encarnasse no ventre de Maria, Maria Santíssima jamais seria chamada Mãe de Deus. Agora, em que sentido ela é Mãe de Deus? O Verbo divino, portanto, com natureza divina, verdadeiro Deus, se encarnou no ventre de Maria. E ao se encarnar no ventre de Maria, ele não deixou de ser pessoa divina, nem deixou de ter natureza divina. Pessoa e natureza. Pessoa, José. Natureza, José tem natureza humana. Natureza, a condição natural dele, a substância dele, a essência dele é humana. Portanto, com corpo e alma. Bem, Jesus, aquele que se encarnou no ventre de Maria, é pessoa divina, de natureza divina. Esse que se uniu à humanidade no ventre de Maria, não deixou de ser pessoa divina, nem deixou de ter natureza divina. Mas essa pessoa divina, com natureza divina, uniu-se à natureza humana. E a natureza divina não deixou de ser divina, continuou sendo natureza divina. E a natureza humana, por ter sido assumida pelo Verbo, não perdeu sua característica humana. E a pessoa divina não perdeu a sua característica de segunda pessoa da Trindade. Ficou claro aqui? Portanto, Jesus, verdadeiro Deus, porque pessoa divina e com natureza divina, e verdadeiro homem, porque na mesma pessoa temos duas naturezas, a divina que não foi perdida e a humana que foi assumida. Ficou claro? É essa a verdade que nós celebramos no dia 1º de janeiro. Então, Nossa Senhora é propriamente chamada de Mãe de Deus. Por isso eu vou repetir agora o finalzinho da carta a Nestório. Eles, os santos padres, não duvidaram em chamar Mãe de Deus a Santa Virgem, não porque a natureza do Verbo ou a sua divindade tivessem origem na Santa Virgem, mas porque nasceu dela o santo corpo dotado de alma racional, ao qual o Verbo se uniu substancialmente. Disse que o Verbo nasceu segundo a carne. Então, a divindade do Verbo não passa a existir quando Nossa Senhora concebe no seu ventre. Não, o Verbo é eterno. A pessoa de Jesus não passa a existir quando Nossa Senhora fica grávida por obra do Espírito Santo. Não, a pessoa divina, ela é eterna. Nossa Senhora não gera a pessoa divina do Verbo que sempre existiu sem a carne. Não. Maria Santíssima gera a humanidade do Verbo que assume a carne humana no ventre de Maria. Verbo divino, com natureza divina, que quando se encarnou, portanto, tornando-se verdadeiro homem, não deixou de ser Deus, pessoa divina, e não perdeu a sua natureza
divina. Portanto, com o sim de Maria, por obra do Espírito Santo, o Verbo divino se faz carne, sem, porém, perder a característica, a prerrogativa divina. Maria, portanto, é mãe do Filho eterno do Pai encarnado. Maria é mãe do Verbo que se fez carne, não do Verbo que não se fez carne. Porque se disséssemos que Maria é mãe da substância divina antes da encarnação, seria uma blasfêmia, porque equivaleria a dizer que Nossa Senhora era divina, porque sempre existiu, o que a Igreja jamais disse. E essa era a confusão das pessoas naquele tempo. Nestório foi um dos principais mentores dessa negação, porque na cabeça deles não estava clara essa distinção que São Cirilo, de forma muito feliz, faz nesta carta. Antes de passarmos adiante, ficou clara aqui a explicação? É um pouquinho difícil, porque nunca tivemos na história da humanidade uma realidade de alguém ser mãe de alguém que é ao mesmo tempo Deus e homem, mas é uma pessoa divina que sempre existiu. E Nossa Senhora não existiu sempre, ela é uma criatura, mas ela propriamente é chamada de Mãe de Deus, porque Deus, segunda pessoa da Trindade, se encarnou. E no momento em que o Verbo se faz carne no ventre de Maria, quem ela gera durante 9 meses? A pessoa divina, de natureza divina, que se fez homem. Portanto, numa única pessoa divina, habitando no ventre de Maria, temos duas naturezas coexistindo sem confusão, sem mistura, numa única pessoa. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se é Jesus Cristo ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a pessoa, porém, ela é divina. Uma pessoa divina com duas naturezas, a humana e a divina, sem misturar-se, sem se misturar. Logo, propriamente, ela é Theotokos e não apenas Christotokos. Isto é, ela é mãe de Deus e não apenas mãe do Cristo. Claro que ela é mãe do Cristo, mas o Cristo é uma pessoa divina que, se encarnando no ventre de Maria, não perdeu essa característica de personalidade divina, nem perdeu sua natureza divina. Portanto, mãe da pessoa divina, mãe de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, quem foi gerado no ventre de Maria foi o Verbo encarnado, o Verbo divino com duas naturezas, a divina e a humana. Eu acho que eu só consigo mastigar até aqui. Ficou claro? Bem, então agora vamos às excomunhões, quer dizer, uma excomunhão. Naquele tempo, quando o dogma era proclamado, aliás, o último dogma também, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que foi o último dogma proclamado pela Igreja, quem negar esse dogma incorre nas penas cabíveis, está fora da comunhão da Igreja, etc, etc. Normalmente, nas proclamações dogmáticas, vem essa advertência, E, inclusive, no Código de Direito Canônico se prevê isto. A heresia é a negação de um dogma ou a dúvida pertinaz sobre ele é punida com excomunhão late sententia. A pessoa está excomungada automaticamente. Então vamos ao anátema. Anátema é excomunhão. Anátema de São Cirilo de Alexandria, anexo à terceira carta de São Cirilo a Nestório. Se alguém não confessa que o Emanuel é Deus no verdadeiro sentido da palavra, e que por isso a Santa Virgem é mãe de Deus, porque gerou, segundo a carne, o Verbo que é de Deus, seja anátema. Ou seja, seja excomungado. Essa é a linguagem da Igreja na proclamação de todos os dogmas. Isso é verdade divinamente revelada por Deus e definida solenemente pela Igreja. Ou você acredita e, portanto, é católico, ou, se você negar que Deus não permita, você está excomungado, está fora da Igreja, está fora da Igreja. E, dentre outras punições para o excomungado, não pode receber os sacramentos nem os sacramentais.
Bem, amados, aqui estamos o primeiro dogma mariano proclamado na história da Igreja. Memorizem isso, portanto, Concílio de Éfeso, ano 431. O local, atual Turquia. Éfeso é uma cidade linda. Recomendo que vocês visitem. Eu tive a graça de estar lá 2 vezes, a Diocese de São João. São João Apóstolo e Evangelista, e lá existem as ruínas da grande basílica em honra da Mãe de Deus, e tem uma placa lá, exatamente comemorando esta realidade que foi solenemente proclamada naquela cidade. Santa Maria, Mãe de Deus. Bem, logo após aqui é uma questão meramente histórica, logo após este concílio, no Ocidente foi construída a primeira basílica em honra da Santíssima Virgem Maria, que é chamada, na cidade de Roma, Santa Maria Maior. Roma, morei lá, mas tive a graça de celebrar em Santa Maria Maior pelo menos 2 vezes. Uma belíssima igreja, cuja origem remonta exatamente à homenagem da Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, em honra desta verdade definida pelo Concílio de Éfeso no ano 431, Theotokos, Santa Maria, Mãe de Deus. Agora vamos à parte bíblica, e como eu disse, como se trata de celebração litúrgica, 1º de janeiro, nada melhor que as leituras da missa, para nós lermos e comentarmos os principais pontos, as palavras-chave de cada leitura, para a gente perceber as linhas principais da homilia, como se relacionam os temas que unem as leituras, primeira, o Salmo, segunda leitura e o Evangelho. Vamos então à primeira leitura do dia 1º de janeiro, a bênção de Arão, famosa, Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel. Dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. O tema é bem claro, é bem explícito. É bênção e paz. Aliás, o dia 1º de janeiro também é comemorado já há muitos anos como o Dia Mundial da Paz, o Dia Internacional da Paz. Quero crer que a razão de o Dia Mundial da Paz ser 1º de janeiro, para nós cristãos, me parece que a ressonância, a fundamentação bíblica é esta daqui. É precisamente esta realidade. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Mas isso, o Dia Mundial da Paz não é comemorado somente pelos cristãos, deixemos isso para lá. E fiquemos com a paz como realidade que se faz carne. Ele é o príncipe da paz. Segundo tópico da primeira leitura. O tema da paz, Cristo é a nossa paz, Ele é a nossa paz. E a bênção, que é dirigida a todo o Israel, o novo Israel passa a ser a humanidade, abençoada porque recebeu esse presente. Deus se encarnou no ventre de Maria. Então, a aplicação que no tempo de Moisés e de Arão, na primeira leitura, era dirigido ao povo de Israel, Deus está abençoando esse povo, Deus está guardando esse povo com a bênção, Deus está fazendo brilhar sobre a face de Israel esta bênção,
Deus se compadece de Israel, abençoando esse povo. Agora, tudo isso se aplica à igreja, que é, por assim dizer, as primícias da humanidade. Ela foi visitada por Deus que se fez carne no ventre da sua mãe. Esse é o principal tema, na verdade, os dois temas que estão sempre conexos na primeira leitura de hoje, o tema da bênção e o tema da paz. Em Maria, Deus abençoa a humanidade, presenteando-a com o Verbo encarnado. Cristo, no ventre de Maria, é a nossa paz. Maria, a abençoada e mais do que favorecida, a cheia de graça, carrega consigo no seu ventre aquele que veio trazer a paz para todos os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então, vamos encerrar os pontos-chave da primeira leitura. Bênção e paz. Agora vamos ao Salmo, o Salmo responsorial, Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Agora, os temas principais desse salmo são dois: graça e bênção. Jesus é a graça que se faz carne, Jesus é a bênção que o Pai concede aos homens de forma encarnada. Face que resplandece sobre nós. A face de Deus se resplandecia na história de Israel, mas um Deus sempre invisível. Deus não assumia a forma humana no Antigo Testamento. Deus se manifestava nas grandes teofanias, nos trovões, nos relâmpagos, nas grandes manifestações majestáticas da natureza, no monte, chovia, trovoava, relampejava, muita fumaça, muita nuvem, mas ninguém via a face de Deus. Agora, essa face resplandece em nós de forma encarnada. A face de Deus agora é visível. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Agora, com o mistério da maternidade divina, Deus está sendo gerado no ventre de uma mulher. Deus está crescendo, Deus está formando um corpo. Deus está aos pouquinhos, durante 9 meses, no ventre de Maria, assumindo as características humanas: cérebro, mãozinhas, pezinhos, cabelos, nariz, boca, coração, rins, pulmões, etc. A face de Deus se tornou visível. Deus faz brilhar a sua face porque tem desígnios de compaixão, de misericórdia para com o seu povo. Porque Deus agora se manifesta de forma única, de forma incomparável, de forma indizível, de forma surpreendente. Deus agora é homem. E esse homem que está sendo gerado no ventre de Maria é a paz que os homens esperavam. É a glória que assume um caráter visível, palpável e, mais do que isso, humano. Normalmente vocês sabem que a palavra responsorial vem de resposta. O salmo responsorial da missa está sempre em continuidade com a primeira leitura. Sempre, 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 sempre.
O Salmo não é resposta à segunda leitura, até porque a segunda leitura vem depois do Salmo. O Salmo é resposta cantada, e o ideal seria que até nas missas de semana o Salmo fosse cantado, porque o saltério, a palavra psalterion, exatamente significa o conjunto, a relação de hinos compostos para serem cantados. Então, o Salmo, sempre, o tema dele tem relação com a primeira leitura. E foi o caso aqui, e é o caso aqui, porque o tema da primeira leitura foi bênção. Lembra? Qual é o refrão do Salmo? Deus nos dê sua graça e sua bênção. Então, é uma resposta cantada àquilo que se acabou de ouvir. Está claro? Segunda leitura, sempre por ser uma solenidade, como eu já disse, Santa Maria, Mãe de Deus, tem uma segunda leitura. Da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abá, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Me parece que aqui o apóstolo Paulo coloca unidos dois temas bem distintos. O primeiro, Deus, Filho, entra na natureza humana, no ventre de uma mulher, e se sujeita à lei, para remir os que estavam sob a lei. Então, é uma descida impressionante, porque Deus, que é o Senhor de tudo, decide ser o servo de todos. E não se encarnou no seio do povo chinês, com devido respeito, nem no seio do povo norte-americano, nem no seio do povo africano, mas no seio de uma pequena nação, no Oriente Médio, uma nação de uma história, na história da humanidade, uma história não das mais antigas, 1800 anos antes de Cristo, Abraão, mas, se nós repararmos bem, os primórdios desse povo remontam a Adão. Sim, porque Éber, neto de Noé, Éber é filho de Sem, Cã e Jafé. Lembram desses três nomes? Pois bem, nós somos semitas, e os semitas têm origem bem anterior a Abraão, uma história que está bem perto de Adão. Então é verdade que Abraão é pai dos judeus, que é pai dos cristãos, que é pai dos muçulmanos. Mas a nossa história remota não começa com Abraão. Tem primórdios que remontam lá no livro do Gênesis. Abraão também é Gênesis, capítulo 11. Mas lá nos capítulos 4, 5 e 6 do livro do Gênesis, e certamente remontando até Adão. Então se trata de uma história antiquíssima. Deus entra na genealogia humana, na história humana, que tem descendentes, que tem leis, que tem princípios, que tem normas. Deus se sujeita, Deus se faz um deles. Deus se torna semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Esse é o primeiro tema da segunda leitura de hoje. Nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. E a finalidade para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Nascido de uma mulher. Deus nasceu de uma mulher. Mulher humana. Deus se sujeitou à lei dos homens, mas continuou sendo Deus. Não se viu, a não ser no momento raríssimo da transfiguração, não se viu sua glória, não se manifestou seu esplendor no seu corpo. Esse esplendor permaneceu escondido durante toda a sua vida pública, porque ele quis assim. Ele se tornou servo.
Ele adentrou na aventura humana, sujeitando-se à biologia, à genética, à sociologia, à legislação mosaica. Para quê? Para remir os que estavam sob a lei. E o segundo tema, em decorrência disso, ele nos salvou e nos deu a prerrogativa de sermos, como de fato somos pela fé e pelo batismo, filhos, pelo Espírito que nos foi dado, filhos que podem e devem chamar o Pai de Jesus, do mesmo jeito que Jesus chamava o Pai. Qualificativo que os judeus até hoje, não ousam chamar Deus com esse qualificativo, Abba. Os judeus chamam o eterno, o glorioso, o majestoso. São muitos e lindos, aliás, os adjetivos que os judeus utilizam para se dirigir ao eterno. E, aliás, o eterno já é um desses adjetivos. Mas Abba não. Abba judeu não chama. Porque diz é muita intimidade. Não. É quase equivalente a dizer que você é da mesma natureza do Pai, para usar de tanta intimidade para chamá-lo dessa forma. Jesus chamou sempre o Pai dessa forma. E por isso tentaram lapidá-lo. E por isso tentaram apedrejá-lo pelo menos 3 ou 4 vezes. E nós, por causa de Cristo, chamamos a primeira pessoa da Trindade do mesmo jeito que Jesus chamava, Abba. Pronto, não somos mais escravos, somos filhos, e se filhos, somos herdeiros por graça de Deus. Então temos o mistério do aniquilamento, Cristo se torna um de nós pela humanidade que foi gerada no ventre de Maria, submete-se à lei, realiza o mistério da remissão, da reconciliação com o Pai de todos os pecadores e lhes concedendo o Espírito Santo, permite que eles sejam filhos de Deus, herdeiros do Pai e chamem o Pai pelo nome de Abba. Chegamos finalmente ao Evangelho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, de 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho aborda a narrativa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, não é bem o nascimento, mas a visita que os pastores fizeram à família sagrada na manjedoura. O nascimento mesmo de nosso Senhor já aconteceu, porque é narrado nos versículos anteriores. E aqui em Lucas 2 é somente de 16 a 21. Então, o tema principal é a maternidade, é o nascimento do próprio Jesus Cristo, que causa maravilha aos pastores que adentram no ambiente sagrado, adoram o menino, têm essa experiência da felicidade incontida de José e de Maria, e depois a saída deles para contar, glorificando e louvando a Deus, contar a todos os que eles encontravam, o que eles tinham visto e o que eles tinham ouvido. Então, é o tema da experiência, as primeiras horas da mãe após o parto, vendo o seu filho
estando ali do lado dele, contemplando-o numa felicidade incontida com os primeiros representantes do judaísmo. Atenção! Os primeiros que tiveram o privilégio de ir ao encontro do menino foram homens extremamente simples, enormemente pobres, de uma condição social desfavorecida, mas judeus, para os quais, não para os magos do Oriente. Os magos do Oriente não foram visitados por anjos. Os magos do Oriente foram conduzidos até o presépio não pelos militantes de Deus, os anjos, os espíritos puros. Hoje nasceu-vos em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. Eu vos anuncio uma grande notícia, que será uma felicidade para todos. Nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, são as palavras que eles pronunciaram depois que ao primeiro anjo se juntaram os outros anjos. Os judeus acreditavam em anjos, acreditam em anjos, mas os pagãos não. Por isso, para os judeus, a notícia é levada por anjos. Para os pagãos, a notícia é levada por uma estrela, que não falou, mas os levou a Jerusalém. Foram procurar Herodes. Herodes consulta os estudiosos da Escritura. E só depois do contato com a Escritura é que eles saem da capital e vão até Belém. Aqui, o que é que nós temos? Nós temos os mensageiros de Deus que vão ao encontro dos judeus. Os judeus se dizem, vamos a Belém. É a frase dos pastores. E vejamos o que aconteceu lá. Depois de extasiados, eles levam a notícia. É a primeira proclamação, digamos assim, após o nascimento de nosso Senhor. Depois, o último tema, o tema da circuncisão. Reparem que 8 dias depois do nascimento do menino, costume previsto já desde o tempo de Abraão, que todo varão, 8 dias após o parto, tem que ser circuncidado. E Jesus foi circuncidado com 8 dias. Atenção! Finalmente, o prefácio da Virgem Maria, o prefácio da missa. O título desse prefácio, Prefácio da Virgem Maria 1, o título é A Maternidade da Virgem Maria. Vamos então, como eu disse no vídeo passado, eu preparo minhas homilias tendo sempre o fio condutor da homilia, ele está sempre no prefácio da missa. Prefácio que é recitado depois da oração após as oferendas, não é? Que é o começo da segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na maternidade de Maria sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando ou dizendo a uma só voz. Primeiro tópico primeira palavra-chave do prefácio. Maria sempre virgem. Ela é mãe de Deus, mas em sendo mãe, não perdeu a virgindade. Virgem antes, durante e após o parto. Está claro? Então, virgindade perpétua de Maria é um dogma que está associado à maternidade divina de Maria. Claro que virgindade perpétua de Maria envolve o tempo que ela era solteira, antes de se casar, durante o casamento, durante o matrimônio e após o matrimônio, vamos considerar, após a morte de São José, que parece que é insinuada no Novo Testamento, porque durante a vida pública de Jesus, Nossa Senhora caminhava sempre acompanhada dos primos de Nosso Senhor. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Esses irmãos, já sabemos, já vimos em outras ocasiões, são os primos de Nosso Senhor.
E a explicação plausível, a mais plausível para esse fato, é que já se tratava de uma mulher viúva, e por isso, para seguir o seu filho, como uma mulher não podia andar sozinha, uma viúva, ela era acompanhada pelos seus sobrinhos, enfim. Esse é o primeiro tema. Depois, a sombra do Espírito Santo, ela concebe o Filho único, atenção, o Filho único, e permanecendo virgem, dá ao mundo a luz eterna. A virgindade perpétua de Maria está relacionada com a maternidade divina de Maria e com Jesus como o unigênito de Maria, que é também primogênito de Maria. Primogênito, o primeiro que foi gerado. Unigênito, o único que foi gerado. Então, no dia 1º de janeiro, deve-se falar, convém que se fale, porque é um tema proposto pelo prefácio, não esquecer de acentuar que essa maternidade é por obra do Espírito Santo. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? Não houve participação de homem. O que nasceu dela é todo santo, foi concebido pelo Espírito Santo, que revestiu Maria, que a acompanhou durante sua gravidez e durante toda a sua vida. Esse filho que foi gerado no ventre de Nossa Senhora foi o único. O único. E depois do parto, Nossa Senhora, que deu à luz virgem, continuou virgem. Cristo atravessa as entranhas de Nossa Senhora sem tirar nada do corpo dela. Qual foi a comparação que nós já fizemos? Eu creio que nós já fizemos a do Jesus ressuscitado entrando no dia de Páscoa no cenáculo com as portas fechadas. Me parece que os padres da igreja fazem essa analogia, ou seja, aquele que tem o poder de atravessar as portas e as janelas de um recinto, deixando-as intactas. Jesus atravessou, as portas estavam fechadas, eram paredes. Quem já foi lá no cenáculo sabe, de alvenaria, a alvenaria daquele tempo, mas alvenaria, e paredes grossas, estando as portas fechadas, Jesus entrou, diz o texto, e entrou sem destruir absolutamente nada, porque Ele é Deus. Aquele que tem o poder de atravessar as paredes do cenáculo sem violá-las, também tem o poder de atravessar as entranhas de sua mãe, sem tirar absolutamente nada do corpo dela. Outra imagem bonita, eu acho menos bonita, mas ela ajuda a entender. Você imagine um quarto com uma janela, ou um apartamento, enfim, e a janela é de vidro. Aí de dia você acorda com aquele sol no seu rosto, ou na sala, ou no quarto. O sol está iluminando você. Ele entrou no quarto, mas não destruiu o vidro. Pronto. Aqui está a comparação. Ok? Então, são esses temas. Ela concebeu por obra do Espírito Santo, permaneceu virgem, portanto, virgindade perpétua. É um tema que obrigatoriamente deve ser abordado no dia 1º de janeiro. Terminei com a minha grande limitação, mas com a liturgia. A liturgia é sempre um roteiro muito seguro. Os temas principais da liturgia serão sempre tratados nesses 18 vídeos. Leituras, 1º Salmo, 2º Evangelho e o prefácio. Aqui são as coisas mais importantes que a gente tem para abordar. O que se precisa saber, o que deve ser meditado, os pontos principais a serem refletidos naquela celebração. Obrigado. No próximo encontro trataremos da 3ª solenidade que já tratamos hoje, Anunciação do Senhor, 25 de março. Então, encontro passado, 8 de dezembro, Imaculada. Hoje, 1º de janeiro, Maternidade Divina de Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Próximo encontro, 25 de março, que é exatamente 9 meses antes do Natal, 25 de dezembro, Anunciação do Senhor. Uma solenidade mariana. Boa noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.